Olá, voltamos então com o sexto módulo, o sexto bloco, para a gente falar então do agravo de instrumento naqueles pontos que vão ser realmente primordiais para a advocacia a partir do advento então da entrada em vigor do novo Código. Vamos tratar das hipóteses de cabimento, discutir se há o fim da preclusão no novo sistema, falar das peças obrigatórias e o tratamento que o legislador do CPC 2015 deu a esse tema e os poderes do relator no âmbito dos tribunais. As hipóteses de cabimento. Bom, como a gente falou lá no início, uma das características desse novo código foi justamente partir para um sistema muito parecido que a gente tinha no CPC de 39 no que se refere à recorribilidade das interlocutórias. O novo código retorna ao CPC de 39 para trazer um rol taxativo de decisões interlocutórias das quais cabem agravo de instrumento. A primeira coisa que a doutrina vem discutindo é se esse rol é, de fato, taxativo ou não. Meu posicionamento, o rol é taxativo. E é taxativo porque me parece expresso a vontade do legislador em dizer que só aquelas decisões são recorríveis. As demais decisões não são recorríveis e deverão ser, na verdade, recorríveis no segundo momento por meio de apelação. Vejam só o que traz então o artigo 1015. As hipóteses de cabimento do agravo do instrumento. Cabe agravo do instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Ok, são as decisões liminares clássicas. O novo código traz um tratamento diferenciado para as tutelas provisórias. Classifica as tutelas provisórias em tutelas de urgência e tutela da evidência. E dentro dessas tutelas de urgência, tutela cautelar e tutela antecipatória. Seja como for, são todas decisões que de alguma maneira trazem gravame à parte. E portanto, essas decisões, claro, deveria ser o primeiro inciso e é o primeiro inciso, até porque é a maior incidência que a gente tem de agravos de instrumento no país, sem dúvida alguma, em relação às tutelas provisórias, em relação a liminares, concedidas ou negadas por juízes de primeiro grau. O inciso segundo é interessante porque ele trata de decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo. Fica muito claro algo que a gente já tem hoje, que é a possibilidade de você ter decisão interlocutória de mérito. Alguns autores gostam de tratar desse assunto usando a terminologia sentença parcial. Aquela decisão que o juiz trata, por exemplo, de prescrição. Prescrição é mérito, mas é uma decisão interlocutória dependendo da decisão para qual lado for. Então vejam, é algo secundo evento litis. Dependendo do resultado, aquela decisão sobre prescrição, ela pode ser uma sentença, se a prescrição for acolhida, ou pode ser uma decisão interlocutória se ela for rejeitada. Quer dizer, uma tese de defesa que é mérito, prescrição é rejeitada, essa decisão é uma decisão interlocutória, vai ser agravada, com base no inciso 2º do artigo 1015, e o processo continua tramitando no primeiro grau de jurisdição para que haja, por exemplo, dilação probatória a respeito da tese de pagamento, outras teses daquela ação. Pois bem, o inciso 3º vai tratar da rejeição da alegação de conversão de arbitragem. De forma correta aqui o legislador também traz essa hipótese como uma das hipóteses de agravo do instrumento, porque essa rejeição vai fazer com que o processo continue andando, perfeito. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o IRDR, qualquer decisão tratando a respeito do IRDR também cabe lá cabe recurso de agravo do instrumento. Inciso 5º, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revocação. Hoje a gente tem uma discussão grande ainda, por incrível que pareça, se essas decisões são agraváveis ou apeláveis. E parece muito claro a opção legislativa do Código. É claro que é uma decisão interlocutória que trata desse assunto. Mas a lei que criou a assistência judiciária gratuita, ela trata de forma diferente. Se diz que daquelas decisões cabe apelação. Então a gente tem aí uma espécie de antinomia. Uma lei especial que trata da matéria dizendo que é apelação, uma lei posterior, que é uma lei geral, dizendo que cabe agravo do instrumento. O novo código acho que vai bem quando ele diz então que esse pedido, quando ele é rejeitado, dessa decisão cabe agravo de instrumento. A decisão ainda é sob exibição ou posse de documento ou coisa, algo parece sem discussão alguma. Exclusão de litisconsorte.
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. São todas decisões referentes à extinção ou mexem com a formação do polo passivo ou do polo ativo da demanda. Tratam no fundo, de legitimidade. E aí vejam só, aqui o legislador fala da exclusão de litisconsorte. Quando a gente tem litisconsórcio, tem 2 réus, por exemplo, e um é excluído. É claro que isso é uma decisão interlocutória. É só a gente olhar o conceito de sentença utilizado pelo Código. O conceito de sentença utilizado pelo Código de 2015 é um conceito que mistura os 2 critérios. Critério finalístico, não é? Um critério que vai levar em consideração se aquela decisão coloca fim ao processo ou não, e também se implica alguma das situações do artigo 485 e 487, ou seja, sentença sem mérito ou sentença com mérito. Nesse caso, por exemplo, onde você tem a exclusão de um litisconsorte, o conteúdo da decisão é até um conteúdo de sentença, não há dúvida disso, mas não coloca fim ao processo, então não preenche o requisito do topológico. E é por esse motivo que se trata de decisão interlocutória agravável. Tem ainda a decisão a respeito sobre a redistribuição do ônus da prova, nos termos do 373, parágrafo 1º, não é? Deixando muito claro que cabe agora, mais do que nunca, ao magistrado inverter o ônus ou não, dependendo da situação. Fica clara também a regra, que essa inversão é uma regra de conduta e não uma regra de julgamento, de maneira que o juiz não poderia fazer essa inversão ao final lá na sentença, é algo que tem que ser feito anteriormente, justamente para não evitar aquilo que se convencionou chamar de decisão surpresa. O inciso 12, ele foi vetado. Ele foi vetado porque ele tratava da conversão da demanda individual em coletiva. Essa possibilidade foi vetada pela Presidência da República e, portanto, o dispositivo 12 também foi vetado. Pedro, por que você acha que, ou você entende, e boa parte da doutrina entende isso, por que essas decisões, esses incisos, eles são taxativos? Por conta do inciso 13, que vai dizer outros casos expressamente referidos em lei. Não há dúvida, a meu ver, de que esse rol é taxativo. Quais seriam os outros casos expressamente referidos em lei? O próprio CPC traz outras situações, como, por exemplo, quando você tem um recurso sobrestado por conta do IRDR, e aí você faz o requerimento tentando demonstrar o distinguishing, a distinção daquele caso, e aí esse pedido é negado. Dessa decisão cabe agravo do instrumento, está previsto no Código de Processo Civil. Existem outras previsões ainda, como lá na Lei de Mandado de Segurança. Então vejam, o rol é taxativo. Esse rol é taxativo e trata de outros casos expressamente referidos em lei, mas tem que haver referência na lei. E o parágrafo único é um parágrafo que abre um pouco, não é, essas hipóteses para dizer que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. É algo muito parecido com o que a gente tem hoje. Percebam, a decisão que julga a liquidação de sentença, é claro que é uma decisão que tem conteúdo de sentença. Porque vejam só, a sentença da liquidação é a sentença que complementa nada mais, nada menos do que aquela sentença que era ilíquida. Então eu tinha uma sentença ilíquida e agora eu trago liquidez para essa sentença. O conteúdo é de sentença, porém, aqui é uma questão meramente procedimental. O processo depois da liquidação tem que iniciar o cumprimento de sentença, não é isso? E aí então os autos ficam no primeiro grau, o agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal. Me parece então que é um rol taxativo, ou seja, taxativo em que sentido? Tem que estar expressamente previsto em lei. Bom, e as outras decisões, né? As outras decisões que não estão neste rol são irrecorríveis? Bom, a resposta é não. Não são irrecorríveis. Pois é, e como eu recorro? A resposta está no artigo 1029, parágrafo 1º, que trata da apelação. Eu vou tratar dessas questões em sede de apelação. E aí a segunda pergunta é a seguinte: o novo código acaba com o Instituto da Preclusão? A resposta é não. O Instituto da Preclusão ele está mantido, mas ele está mantido para aquele rol taxativo. Então, se a decisão é agravável e a parte não recorre, há preclusão. Quando não há agravo de instrumento previsto, não há preclusão. E isso está muito claro no parágrafo 1º, que vai dizer: as questões resolvidas na fase de conhecimento
se a decisão a seu respeito não comportar agravo do instrumento, não são cobertas pela preclusão. Não são cobertas pela preclusão. Apenas essas decisões. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Ok, então vejam só, o sistema mudou. Eu tenho decisões que são agraváveis, tenho as decisões que não são agraváveis, e essas decisões que não são agraváveis, sobre elas não há preclusão. Essa matéria, na verdade, deve ser trazida em sede de contestação, em sede de apelação ou de contrarrazões da apelação. Como é que continua o procedimento? Como continua o procedimento do agravo do instrumento? Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Me parece aqui algo muito parecido, não é? Similar ao recurso adesivo. Então você traz aquela questão em sede de contrarrazões. O exemplo clássico que eu gosto é o seguinte: o juiz indefere um pedido de prova. Eu faço requerimento para produzir prova testemunhal e o juiz diz: indefiro. Cabe agravo? Não, não cabe. O que a gente pode discutir é se cabe mandado de segurança ou não. Me parece que sim. Eu, Pedro Miranda de Oliveira, entendo que sim, cabe mandado de segurança. Mas percebam, o mandado de segurança é uma ação impugnativa autônoma. O mandado de segurança é algo fora do processo. Dentro do processo, o legislador fez uma opção, não cabe nada. Pois bem, aí depois, vamos supor que saia a sentença, seja publicada a sentença, e a parte contrária recorra daquela sentença. Veja, ainda que a sentença tenha sido a meu favor, me parece que eu posso, em sede de contrarrazões agora, trazer a seguinte questão: se o Tribunal de Justiça for julgar improcedente o pedido, ou seja, se o Tribunal de Justiça for prover o recurso da parte contrária para julgar o meu pedido improcedente, eu quero então trazer de novo a discussão a respeito do cerceamento de defesa. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau de jurisdição impediu que eu produzisse a prova. E aí essa questão então pode ser trazida em sede de contrarrazões. O que o parágrafo 2º está dizendo? Nesse caso aqui, o recorrente, o apelante, será intimado para contrarrazoar, vamos dizer assim, ou para se manifestar sobre aquele ponto das contrarrazões que nada mais é do que um recurso. É interessante isso. Eu tenho um recurso dentro das contrarrazões. Esse recurso ele fica quase como que um recurso subordinado ou um recurso condicionado, porque ele vai ser analisado no momento da apelação. Se o tribunal entender que a apelação vai ser provida, tem que analisar também a minha questão do cerceamento de defesa. E é por esse motivo, então, que o recorrente o originário, ele tem que ser intimado para contrarrazoar as minhas contrarrazões, né? É estranho, mas é exatamente isso mesmo. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as sentenças mencionadas no artigo 1015 integram o capítulo da sentença. Ok, sem problema. Não há fim da preclusão, portanto, é a resposta. Quais são as peças, não é? O que é alterado? O nosso código é muito ruim, o atual, em relação às peças obrigatórias. Temos 3 peças obrigatórias, não é? A decisão agravada, a certidão de intimação para comprovar a tempestividade e a procuração das partes. Então são só 3 peças obrigatórias no agravo do instrumento. Aí depois o código fala que o agravante pode trazer facultativamente outras peças. Pois bem, que peças seriam essas peças facultativas? Peças que o agravante entender necessárias. Mas não é isso que a jurisprudência aplica. A jurisprudência aplica o seguinte entendimento: que existem algumas peças que são necessárias, como inicial, contestação. E isso tudo traz, vamos dizer assim, muita insegurança para o advogado, muita insegurança para as partes. O novo código deixa isso muito mais bem regulamentado. Vejam só. A petição de agravo do instrumento será instruída obrigatoriamente. Há uma ampliação aqui. Com cópias da petição inicial, uma peça diferente. Contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, aquela petição que provocou a decisão interlocutória, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações otorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2º. Veja a mudança de paradigma no novo código. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1º, feita pelo advogado. Hoje, somos obrigados a implorar
não é? Para que muitas vezes o oficial do cartório nos dê essa certidão. A gente mesmo, o próprio advogado, a partir do ano que vem, poderá certificar que não existe, por exemplo, procuração da parte contrária nos autos. Porque o advogado da parte contrária, porque a parte contrária sequer foi citada e, portanto, não tem advogado. Hoje, a gente tem que pedir uma certidão do cartório dizendo, é uma certidão maluca, não é? Uma certidão que vai dizer, a parte que não foi citada não tem advogado, mas é óbvio. Então, no próximo código, a partir do ano que vem, nós, os advogados, poderão declarar isso por meio de sua própria declaração. Facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. O princípio da primazia do julgamento do mérito, ele se aplica aqui de novo. Lá vem o princípio. O que diz? Parágrafo 3º. Na falta de cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Qual é o artigo 932, parágrafo único? É o dispositivo base do princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. O que significa, antes disso, antes de indeferir, antes de inadmitir o recurso, ele terá então que intimar o advogado do agravante para que junte aquela peça que faltou, para que traga a certidão que faltou. A informação ao juiz do primeiro grau é mantida. Hoje essa regra está no artigo 526 do Código. O artigo 1018 repete repete o dispositivo, repete a regra. Ou seja, se interpõe o agravo do instrumento no segundo grau de jurisdição e você informa no primeiro grau o juiz de que houve interposição de agravo do instrumento daquela decisão interlocutória que ele proferiu. Naturalmente, o Código também prevê a seguinte situação. Se o processo for eletrônico, onde há processo eletrônico, não há necessidade dessa petição. Então, é um dispositivo que é condicionado. Só nos autos físicos é que há necessidade dessa petição do artigo 526 atual e o do novo artigo 1018. A regra se repete. E, por fim, os poderes do relator. Pois bem, o que pode fazer o relator quando recebe o agravo do instrumento? A gente sabe que no agravo do instrumento a gente sempre tem uma questão de urgência, não é? E é por esse motivo que o relator, então, ele pode conceder efeito suspensivo ou efeito ativo ao agravo do instrumento. O que é o efeito ativo? O efeito ativo, ele ocorre quando a parte não consegue eliminar no primeiro grau de jurisdição, ou seja, é indeferido o pedido de antecipação da tutela, e aí a parte então vai agravar e pedir para que o tribunal conceda aquilo que o juiz de primeiro grau negou. Por isso, efeito ativo, não é efeito suspensivo. Eu não consigo suspender o nada. O Código fala em antecipação da tutela recursal. Esse é o principal poder do relator. A segunda situação que fica muito clara no artigo 1019, não é? Cuja redação é a seguinte: recebido o agravo do instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, inciso 3º e 4º, o relator, no prazo de 5 dias, então, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Esse é o primeiro ponto que eu acabei de falar. E o segundo é o seguinte: o relator do agravo do instrumento, ele não pode ingressar no mérito do recurso para julgar o recurso, sem antes intimar a parte contrária. Durante anos, houve uma discussão muito grande no âmbito do STJ entre os ministros Teori Albino Zavascki e ministro Luiz Fux, não é? E, por coincidência, ambos processualistas hoje estão no Supremo Tribunal Federal. Um defendendo a possibilidade do relator julgar de forma monocrática, sem intimar a parte contrária, e o ministro Teori Albino Zavascki dizendo que não, que haveria violação do princípio do contraditório. Esse é o posicionamento adotado pelo Código, porque o Código traz o contraditório pleno. Antes de julgar, seja para negar, seja para prover, tem que haver necessidade de intimação da parte contrária. Com isso, a gente termina o penúltimo bloco e a gente volta então para falar sobre os embargos de declaração no 7º e último bloco desse módulo. Muito obrigado.